A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Já lembrando aos irmãos que os Chamados para Servir vai estar disponibilizado no YouTube, tá bom? Ainda hoje, depois do meio-dia, já estará no YouTube e você pode, se você estiver assistindo, né, ouvindo pela rádio, você vai poder ver e assistir novamente quantas vezes você quiser, enviar para qualquer pessoa que você queira, para que possa ver ou rever ou ver novamente esse conteúdo, tá bom? Já vai estar no YouTube logo depois do meio-dia. Queridos, nessa manhã estamos recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, esse casal que é o Christian de Paiva Fraga, que você acompanha agora pela TV. Também a irmã Rosilene Bragato Fraga está aqui conosco, juntamente com o pastor Ricardo Diniz. E eu quero cumprimentar aqui o Christian. Christian, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite e estar conosco aqui nessa manhã. Obrigado, a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos. É um prazer imenso nosso, né? De estar servindo ao Senhor, né? Estar presente aqui é um convite maravilhoso, né? E bênção do Senhor. E a irmã Rosilene Bragato Fraga também, obrigado por ter aceito aqui o convite de poder externar, né, algo tão íntimo de vocês, mas externar para nada menos, nada mais que 186 países, né, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor pastor Diniz, né, a todos os irmãos do Brasil e do exterior e a todos aqueles, né, que estão nos vendo e ouvindo. E é um imenso prazer. Na verdade, uma gratidão a Deus, tá, Kleber, por este convite. Eu agradeço. Amém. E glorifico muito a Deus por estar aqui nesse quadro chamado para servir, né? E sentir aqui, né, de manhã o quanto o Espírito Santo de Deus faz aqui nessa sala, que na verdade não é apenas uma sala, é um templo do Espírito Santo aqui, né? Faz parte da igreja. Amém. Esse lugar. E os irmãos, a Rosilene e o Christian, são ovelhas do pastor Júlio César, ali em Jardim da Penha 1, né? Aqui é um bairro aqui de Vitória, para você que não é daqui, você que não conhece, é um bairro aqui, aliás, um grande bairro, um bairro grande, né? Eu acho que é o segundo mais populoso de Vitória, se não me falha a memória, só perde para Jardim Camburi. Mas, então, eles estão ali servindo ao Senhor e o pastor Ricardo Diniz, que está aqui conosco mais uma vez, né? Queridos, vamos começando esse bate-papo, essa conversa, esses chamados para servir de hoje com a irmã Rosilene. A irmã Rosilene, a irmã tá na igreja, serve ao Senhor há quanto tempo já? Primeira vez que eu entrei na casa de Deus foi em 2003, no início de 2003. Então já tem um tempinho, né? Que eu conheci o Senhor. 20 anos. Foi o melhor lugar que pisaram os meus pés. Amém. E o Christian, quantos anos, Christian? O meu exatamente são 13 anos. 13 anos, né? 13 anos. Que entrou pela primeira vez em uma igreja, na casa do Senhor. E como é que foi o seu chamado para servir a irmã Rose ou Rosilene? Então, Kleber, o meu chamado para servir, eu aprendi muito com o irmão Kleber esses dias. Que eu sempre falava para todo mundo assim, que o meu chamado tinha sido pela dor. E o irmão Kleber falou comigo assim, não, irmã, não foi pela dor, foi por amor. E aí a gente lembrou na mesma hora que o Senhor, Ele prova a quem ama. Então ali já foi mais uma vez na minha vida algo muito maravilhoso, porque o meu chamado, como eu entendia que era pela dor, eu não tinha nenhum tipo de experiência com o Senhor. Eu tinha ouvido falar, né? Eu já tinha lido a palavra de Deus, mas era como letra. E quando teve esse chamado, que para mim era pela dor, foi na época quando eu tive um carcinoma ductal infiltrante, grau 2, que acometeu também, que teve uma metástase no meu braço direito. Isso traduzindo para os irmãos, um câncer. Um câncer de mama. Uhum. E na época, né, eu tinha, minha filha, ela estava com 2 anos, e eu só pensava o tempo todo nela, não pensava mais nada em ninguém, porque como os médicos me deram, né, aquele anúncio terrível,
o que eu iria passar, mas foi dessa forma. Mas foi de uma forma assim direta? Direta. Quando eu estava sentada numa cadeira do hospital, não vou nem dizer o nome, e ele começou a falar para mim tudo que eu ia passar. E quando ele começou a falar tudo o que ia acontecer com o meu corpo físico, eu entrei em desespero. Na verdade, eu entrei no turbilhão assim de tristeza que eu nunca tinha sentido antes. E verdadeiramente, irmãos, o chão não existia nos meus pés. E verdadeiramente eu vi uma escuridão que eu não sabia que poderia existir. E foi ali nessa escuridão que eu ouvi uma voz. Uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. E essa voz, eu digo para todo mundo, que é a voz do Deus da minha mãezinha. Porque a minha mãe já era uma serva do Senhor, já tinha experiência com o Senhor. E é grande a experiência, não tem como eu contá-la toda aqui. E, na verdade, eu era muito jovem, eu tinha amamentado muito a minha filha, Ana Paula, por muito tempo, né? E ela não bebia nem água, era só, né, leite materno. Então, os médicos, eles totalmente desacreditaram. Porém, algo estranho eu via, sentia dentro de mim. Era algo tipo que andava no meu corpo. E aquilo não era normal, era uma coisa ruim. E quando eu cheguei, né, para o médico, para o meu ginecologista, dizendo que tinha algo dentro de mim e que tinha que ser retirado, ele não acreditou. Ele dizia que era a falta de vitamina E, algo parecido. Porque eu era muito jovem, tinha amamentado e impossível estar com alguma coisa ruim. Mas eu sentia. Deus me fazia sentir que era algo diferente. Não era de mim e não era uma coisa boa. E nesse tempo dele desacreditar, durou um tempo. E quando ele foi fazer a cirurgia para saber o que tinha em mim, já tinha bastante. Já tinha mais de 8 nódulos e já tinha passado para o meu braço. E veio aquele batalhão de coisas a ser feitas, né? E eu tive que fazer a retirada total da minha mama. E ainda eu, por ter estudado bastante sobre a neoplasia, sobre o câncer de mama, na época eu pedi para que os médicos raspassem os ossos da onde estava a mama direita. E eu passei por várias cirurgias, eu passei por várias quimioterapias, que a quimioterapia que eu fiz hoje ela nem existe mais. Então, assim, a minha filha estava com 2 anos, né? Unicamente eu pensava em sobreviver aquilo tudo que eu iria passar, mas sem conhecimento das coisas do Senhor. E foi quando a minha mãe veio para minha casa e falou assim: filha, vão na igreja? Qual é o nome da sua mãe? Cecília. Irmã Cecília, que mora lá em Marilândia. Marilândia, perto de Colatina. Isso. Okay. E aí ela falou assim: filha, vamos comigo na igreja? Falei: mãe, já estou passando por um turbilhão de coisas horríveis. Eu nem roupa eu tenho para ir. Aí minha mãe falou: você vai com a roupa que você tiver. E, irmãos, eu vesti uma roupa, qualquer uma. E fui. E quando eu pisei na casa de Deus, a luz brilhou. Toda aquela escuridão que estava sobre a minha vida, a dor, a tristeza. Porque para a mulher, né, igual quando se passa pela quimioterapia, ela perde todos os pelos do corpo, todos os cabelos. Eu não tinha nem os cílios, tinha nada. E eu vivia muito triste. E quando eu senti aquela luz, e quando eu entrei, e quando cantou os louvores, falei: aqui tem algo diferente. Nesse lugar, o Senhor, Ele faz morada. E comecei a sentir várias coisas. E com o tempo passando, eu estando na casa de Deus, eu não deixei de ir. O meu médico não queria que eu fosse, né? Porque quimioterapia, radioterapia, o meu corpo muito não queria. Eu falei: mas eu quero, eu sei. Eu comecei a conhecer o clamor pelo sangue de Jesus. Aí quando eu comecei a sentir que o sangue de Jesus era sobre a minha vida, eu ia. E eu ia, tinha um irmão na igreja que sempre cantava um louvor. Ele pediu ao pastor licença para cantar um louvor. E se cantava o louvor. Irmãos, imagine uma pessoa sentada, sem um pelo, sem um cabelo, nada. Você sentada e vem alguém, e penteia o cabelo que você não tem. E naquele dia eu sentei e pentearam os meus cabelos. Aí eu falei: como? Penteando meu cabelo? Eu não tenho cabelo. E eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, havia um ser que sorria e penteava os meus cabelos. E conforme passava o decorrer do culto, teve um dom. O pastor falava que havia um anjo na igreja e que esse anjo,
estavam operando uma operação de milagre e maravilha na vida de uma pessoa que não era da igreja. Isso era eu. Né? Então, ali mesmo já fiz parte do corpo e várias coisas aconteceram. E teve um dia que eu sentei, e eu sempre sentava no mesmo lugar, porque a partir do momento que o anjo sentou ali atrás de mim, eu falei, não, vou sentar só nesse lugar. Eu não vou sentar em outro banco, não. Eu vou sentar aqui porque ele vai vir me visitar. E quando eu sentei novamente, ele não sentou atrás de mim, ele sentou do meu lado. Ele sentou do meu lado e conversava, mas eu não entendia. Aí ele começou a cantar louvor. Aí quando ele cantava louvor, eu entendia. E conforme se processava o culto, teve uma visão. Teve uma visão que dizia que tinha uma pessoa que não entendia o que Deus estava falando, mas que não estava entendendo ali, mas que iria entender com o decorrer do tempo. E aí, no decorrer do tempo, eu comecei novamente a ler a Bíblia. Só que quando eu comecei a ler a palavra de Deus agora, era muito diferente. Parecia que as letras saltavam, parecia que elas brilhavam, era muito diferente. E aí eu comecei a entender todo o propósito de Deus através da minha doença. E através desse problema que eu tive no meu corpo físico, eu entendi que não é importante, não é o corpo físico, irmãos. A gente pode perder um membro, como eu perdi do meu corpo, mas não afetou nada no espírito. Muito pelo contrário. Eu não estava só sobrevivendo, eu estava feliz. Eu lembrei de Neemias. A alegria do Senhor, ela me fortalecia. Ninguém entendia. As pessoas iam me visitar, elas choravam. E eu sorria. Como assim? Né? Você está passando por isso? E até teve uma pessoa que me conhecia muito bem e falou assim, que Deus é esse? Que deixa você estar numa situação dessa? Eu falei, é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor, é um Deus de milagres. É um Deus que me amou. Sem eu mesmo me preocupar que existia um Deus tão precioso. Foi um Deus que me resgatou. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que mesmo que esteja acontecendo algo na vida de cada um de vocês, se for na parte espiritual, né, coração dolorido, né, a mente não esteja muito bem, ou se é um desemprego, ou se verdadeiramente estão passando por uma prova física, se alegrem. Eu posso dizer, eu sou prova que quando estive sem saúde, eu me alegrei, porque o dono da vida, o dono da saúde, ele vai te encontrar como me encontrou, porque ele me chamou de uma maneira tão maravilhosa que eu imaginava que era dor, mas em momento nenhum, era amor. Era um amor que eu nunca tinha conhecido. Eu sou mãe, né? Então, o amor de mãe é algo precioso. Mas o amor que Deus sente por nós é precioso. E se estiverem passando por algo, não se desesperem. Amem a palavra de Deus. É estranho que eu vou falar agora. Comam da carne e bebam do sangue. É algo precioso e maravilhoso que eu experimentei isso. Eu continuo experimentando. Eu oro em nome de Jesus todos os dias, irmãos. Eu luto todos os dias. Porque eu luto por aquele que luta por nós a cada segundo. Então eu luto somente pela minha vida. E há um Deus que luta todo segundo, no piscar de olhos, pelas nossas vidas. E sentir o amor de Deus faz a gente amar a palavra dele. Porque a palavra dele é que nos alimenta. Nós temos alimento físico, mas essa palavra aqui é o que nos alimenta e que nos dá combustível todo amanhecer, entardecer e anoitecer. Como ali, né, fazia o servo do passado, que orava 3 vezes por dia. A gente lê a palavra 3 vezes por dia e ela nos alimenta. Ela nos dá um combustível para que nós possamos aguardar, né, o grande grito da 4ª trombeta, que soará. E o grande amor estará sobre todos nós no grande e precioso dia. Para sempre, né? Amém. Rose, você falou uma coisa que eu acho que é muito estigmatizada, essa questão do se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu acho que isso virou um jargão. Um bordão. E o que é, na verdade, vamos pensar, o que é a dor, o que é o amor, né?
como você disse, né? Você entendeu, na verdade, que Jesus te amou primeiro. Entendeu? Isso é que é importante, né? Ou até algumas pessoas, a pessoa fala assim, mas no leito da morte ou no auge da enfermidade é fácil aceitar a Deus. Não é, não. Ao contrário, algumas pessoas no momento da dor e da enfermidade até maldizem a Deus e questionam a Deus o porquê disso. Mas às vezes no momento da dor nós compreendemos aquilo que você falou, o amor de Deus, porque a Ele mesmo aprove fazer o seu Filho se enfermar por nós, sofrer por nós e dar a sua vida, né? E a palavra fala lá em Isaías sobre as pisaduras, né? Fomos sarados, né? Então o Senhor, ele dá a bênção e até mesmo alguns falam, né? Mas nem todo mundo Deus cura. Mas a maior cura que Deus está preocupado é a cura da alma. Então, primeiro ele curou a sua alma, no primeiro momento. E eu tenho certeza que o Cristiano, ele também sentiu isso no começo da caminhada dele. É a cura da alma. Quando a nossa alma está curada, o corpo físico é uma consequência do projeto de Deus para viver mais 1 ano, 2, ou quantos anos mais. Eu outro dia trouxe uma palavra muito interessante, e você estava falando aí, eu lembrei justamente do rei Ezequias. O profeta falou, olha, você está doente? Acerta a sua casa que você vai morrer. É o recado de Deus. Aí ele orou ao Senhor, chorou muitíssimo, e Deus falou para o profeta, volta lá. Ele não reclamou com seus criados, ele não reclamou com o profeta, nada, ele simplesmente chorou e orou a Deus, Senhor. E o Senhor fez o profeta voltar. Estou te acrescentando mais uma porção de vida, né? O que é a nossa vida se não for essa porção acrescentada por Deus? Amém. Rose, permita eu te chamar de Rose? Amém. Qual foi a importância da sua mãe nesse período que você enfrentou essa batalha no câncer, que não é fácil, não é fácil. Qual o papel que ela desempenhou, qual a importância na sua vida? Olha, Kleber, a minha mãe, ela é muito sábia. Ela tem uma sabedoria que é difícil a gente compreender. A minha mãe, ela tem muito pouco estudo. E sempre morou no interior, na roça. E ela... Era muito difícil, não tinha igreja perto. A igreja mais próxima, antes... É porque meu pai, eu nem contei, meu pai é falecido. E antes do meu pai falecer, morava assim em outro local, que era muito difícil acesso. Mas muito mesmo. Existia uma serra, se chama Serra da Balança, de tão difícil que é o local. E minha mãe, ela chorava, porque ela não podia ir para a igreja. Aí ela subia no monte, lá em casa, no local... E os gatos, os cachorros iam junto com ela. E eu não me esqueço, irmão Kleber. Eu não conhecia, eu sabia nada do Senhor. Uma vez eu cheguei, estacionei o carro, e o mamãe não estava lá, e eu subi onde ela estava. E quando eu cheguei no monte, havia um raio de luz sobre a minha mãe, e um cachorro do lado e o gato do outro. Eu não esqueci jamais essa imagem. Ela orando a Deus, porque ela não podia estar na igreja. E depois de um tempo, o Senhor, né, permitiu que ela começasse a ir. E a igreja começou a vir até na casa dela. Era longe, muito longe. E a igreja começou a vir na casa dela, quando dava, né? Porque se chovia, não dava. Então, eles começaram a vir. Aí, com o tempo, aí ela começou a orar. Aí eu comecei a orar. Senhor, permita que minha mãe consiga também estar no lugar que ela gosta. E eu conhecendo mais as coisas da minha mãe, e não do Senhor, da minha mãe nesse lugar, eu falei, gente, há algo muito especial, né? Então, a minha mãe, ela sempre colocou cada filho diante do Senhor. E quando eu fiquei doente, ela começou a pedir ao Senhor. Mas a minha mãe, ela orava não pela cura, ou não, ela orava pela salvação. Né? Foi como o pastor Diniz falou, o Senhor curou primeiro a minha alma. Então, a minha mãe, ela orava muito para que o Senhor, ele me encontrasse, ele me fizesse ficar bem. E, na verdade, eu não sabia que
né, a oração do justo tinha tanto efeito. Né? Então, Deus justificou a oração de uma serva pela filha. Então, foi a grande experiência que eu tive com a minha mãe junto ao Senhor, foi isso. A oração, que a minha mãe é uma serva, ela fala assim, poxa vida, Senhor, eu queria tanto ter uma visão, eu queria ter dons. Eu falei, mãe, a senhora tem um dom incrível, que é o dom da oração. Então, assim, a oração, ela é algo maravilhoso e espetacular. Ela alcança aonde nós não podemos ir. A minha mãe estava longe de mim, eu não tinha experiência com o Senhor, e a oração que ela fazia junto a Deus lá no interior, na roça, alcançou uma pessoa longe, não só, né, da casa física, mas totalmente das coisas do Senhor, que é como eu me encontrava nessa época. Então, a minha mãe, ela teve, assim, uma grande participação em cima da oração, buscando ao Senhor pela minha alma. E essa, ia falar, pastor? Sim. E eu tenho certeza que o coração da sua mãe já alcançou muito mais vidas que você possa imaginar. Ela tem um caderninho, pastor. Então, Todos que pedem para ela orar, ela não vai guardar, então ela anota. uhum. E o caderninho dela tá grande. E todos vocês estão no caderninho dela. Glória a Deus. O pessoal fala assim, pastor, eu tô orando por você. Glória a Deus. E meu nome tá escrito lá no caderninho de Deus também, entendeu? Amém. Aquele lá eu não posso, não abro mão, não. O Cleber perguntou sobre a questão da sua mãe. Eu vou um pouco numa nova geração. E como é que foi essa relação com a sua filha, a enfermidade e ela está na presença do Senhor? A minha filha, depois de Deus, é muito para mim. Ela é muito. Na verdade, a minha filha, ela me sustentou. A minha filha foi o alicerce nessa época. Quando, no 14º dia da quimioterapia, da primeira quimioterapia, eu tinha o cabelo muito longo, enorme. Eu tive que ir cortando aos poucos, né? Até ficar com o cabelo igual ao dos irmãos, bem curtinho. Mas era uma dor terrível que eu sentia. Parecia que eu tinha milhares de agulhas na minha cabeça, de fora para dentro, entrando, quando eu colocava minha cabeça no travesseiro. Então, difícil era dormir. Eu não conseguia. E meu cabelo caía muito e já estava todo solto na minha cabeça. E ela sempre tomou banho comigo. E aí, nesse dia, ela foi comigo, a gente foi. E quando o chuveiro bateu, caiu tudo. Pastores, eu entrei em desespero. Por mais que eu soubesse que ia cair, para a mulher é meio difícil. E ela estava comigo. Eu chamei a menina que trabalhava lá em casa para pegar ela, porque eu comecei a gritar e a chorar. E ela grudou na minha perna. Nesse dia, ela arranhou minha perna. Que ela segurava e falava para a menina não pegar ela. Mãe, para, mamãe, para de chorar. Aí ela olhou firme. Para, mamãe, você está tão linda. Então, a minha filha, ela nunca teve assim medo, porque ela não via uma parte do meu corpo. Ela não via cabelo, ela não via pelo em lugar nenhum do meu corpo, eu não tinha sobrancelha, eu não tinha assim. Em momento nenhum a minha filha ficava com medo, tipo, nossa mãe, você tá assim, tá assada. Ela me via linda, ela me via de uma forma que eu não via. E a partir daí, Deus começou a usar muito a vida dela. E, né, depois de um tempo, eu já me batizei e começamos a ir para a igreja. Minha filha e eu sempre estávamos na igreja. E ela teve muitas experiências com o Senhor desde pequenininha. Teve uma época que a gente chegava em casa, a garagem é grande, abre assim a garagem, né? E ela falava bem assim comigo: ó, papai do céu, mãe. Eu, onde, filha? Mamãe, você não tá vendo? Ela, oi. E ela ria para ele. E todos os dias, quando chegávamos da igreja à noite, ela via o Senhor. E teve um dia que ela começou a conversar com Deus. Ela falou assim: mamãe, o Senhor tá na cozinha, eu vou lá conversar com ele. Eu falei: filha, eu não tô vendo. Ela: mamãe, por que você não vê? Eu não podia falar com ela né, naquele momento como, o porquê. E foi feita uma escala para as senhoras ficarem comigo, dormirem comigo lá em casa. Por quê? Uma coisa também que os irmãos não sabem. O pai da Ana Paula,
ele não, de maneira nenhuma, ele queria que eu fosse uma serva de Deus. Ele gostaria de impedir, né, o projeto de Deus na minha vida. E eu passando pela enfermidade, eu não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando, porque eu não queria, né, coloquei minha filha numa escola muito boa, para que ela pudesse ficar lá. E nesse tempo que eu fiquei doente, que eu estava, né, em todo o processo, o pai da minha filha, ele me deixou. E desse tempo todo, o pai da minha filha, ele tentou várias vezes tirar a vida. E todas as vezes eu ia para poder amenizar aquela situação. E teve um dia que realmente ele fez isso. Ele tirou a vida. E a minha filha, para a honra e glória do nome de Deus, a minha filha, ela foi coberta pelo precioso sangue do Filho de Deus, Jesus. Ele guardou, ele escondeu a minha filha, para quando ela tivesse uma idade, eu pudesse falar com ela o que tinha acontecido, tudo. E Deus preservou, Deus guardou, Deus livrou a minha filha de qualquer mal que pudesse vir contra ela. E hoje ela está com quantos anos? Hoje a minha filha, ela vai fazer 24, está com 23. 24 anos. 24. Serve ao Senhor. Serve ao Senhor, casada com um servo maravilhoso. Grupo de louvor. Instrumento que passa na mão dela, ela sozinha, sem nunca ter estudado. Inclusive, teve um dom, uma vez, que o grupo de intercessão foi me visitar, mas na verdade foi para ela. Teve uma serva que teve um dom que entrava anjos na minha casa e 2 entravam no quarto dela com um baú enorme. E conforme ela ia crescendo, esses anjos vinham e entregavam um instrumento na mão dela. Olha que bênção. Deixa eu chamar o Christian também, que está aqui conosco. Meu Deus. Né? Christian, você há 13 anos você está na igreja, né? Isso. Nesses 13 anos que você está na igreja, quais são as experiências que você tem vivido, que você poderia falar aqui pra gente? Que não possa te expor, obviamente, não, mas que tem feito com que você, a cada dia, você tenha se alicerçado na palavra do Senhor e que tem feito que, a cada dia, essas experiências fortalecem mais, né, o seu coração, a sua mente no Senhor. Bom, primeiramente, aqueles que estão nos ouvindo e têm a oportunidade de ver, né? A experiência viva está do meu lado, né? A minha maior experiência com Deus está do meu lado. Assim, o amor dela me constrange. O amor de Deus dela no nosso lar, na nossa vida, me constrange constantemente. Eu passando por um período que eu achava que era muito difícil na minha vida, eu estava numa mudança. Eu era técnico de enfermagem, trabalhava no Hospital Infantil de Vitória, na Unimed, fazia o serviço de home care, trabalhava na casa, né, dos pacientes, onde que eu prestava um cuidado bem ativo. E eu tive a oportunidade de ir para um setor esportivo, que é um mix da antiga CST, na Este. E nessa parte eu fui para ser um socorrista, para viver uma nova vida, como um colega me passou, né? Que me empregou nesse sentido. Eu estava passando por um momento que não era legal para mim. E eu queria me encontrar comigo mesmo. E o colega falava, sem sentido nenhum, cristão, nova vida, vai viver em paz, novo lar, nova casa. E aí, então, resumindo um pouco da história, eu não enxergava o aspecto físico de uma pessoa que estava se reabilitando fisicamente, mas eu enxergava um feixe de luz. Então, como um homem no auge da idade, 30 anos de idade, aflorado, né? Eu não enxergava ela como mulher. Eu enxergava como um facho de luz. E um colega meu, um professor de educação física, ele olhava para mim, ele era cristão, de uma outra denominação. Ele, rapaz, o que você tá tendo... Ele se arrepiava todo. O que você tá tendo, daqui a pouco eu vou conversar com você. Não, isso é bobeira. E quando ela passava por mim, eu enxergava um facho de luz. Aí conversamos, ele falou que era algo muito espiritual, só que eu não dava ouvido.
Um dia, numa secretaria desse local, onde ela fazia a entrega de uma carteirinha para entrar, para ela ter o acesso. Felizmente eu estava naquele local, um pouco abatido, barba mal feita, 63 quilos, eu tinha perdido bastante peso. Ela chegou sorrindo. E nesse sorriso eu comecei a enxergar de uma forma diferente a minha vida. Os colegas de trabalho, os professores, conheciam a história dela, um pedaço da história dela. E quando me contaram, eu simplesmente fui ao banheiro e comecei a chorar, copiosamente, sem que ela percebesse. Você fez uma avaliação, né? Da sua vida com a vida que ela... Como que uma mulher que passou por... Ela falou uma etapa aqui, uma porcentagem que ela passou, né? Como que ela passou por isso e ela sorrindo. Como eu falei no início, quem tem a oportunidade de estar vendo, ela é linda. O sorriso dela transparece pra gente saúde, paz, espírito. Paz espiritual, né? É Deus. E nisso me comoveu muito. E como que eu era já na área da enfermagem, eu entendi um pouco do assunto sobre o cuidado ativo em cima da patologia da doença em si. E aquilo me comoveu muito. E comecei a conhecer a Cristo de uma forma diferente. Eu queria conhecer ela e me preocupava de atingir uma forma diferente. Eu comecei a ir escondido na igreja. Para não falar que era... Eu tinha um fruto de interesse mesmo, sim, né? Da irmã Rosilene, da minha esposa hoje. Mas eu queria de uma forma diferente. E comecei a ir para a igreja, escondido dela. Sem falar com ela. Sem falar com ela. Até então, ao convite de um colega, que é membro da igreja de Jardim da Penha 2, eu sentado no banco, o nosso pastor da região, o que é o pastor Júlio, ele estava no Manaim. Eu me lembro até as vestes dele, um casaco de couro. É incomum, né? Ele mencionou uma palavra e aquela palavra foi direcionada para a minha vida. E eu não entendia muito, um recém-chegado. Olhei para o lado e o colega olhou para mim, ele balançou a cabeça como se fosse para mim. E eu neguei na hora. Não, não é para mim. Não é comigo, não. Isso aí é alguém que mandou alguma coisa, tá escrito. Alguém falou. Fui para casa. Morando sozinho. Era aquela casa que não tinha porta, não tinha janela. Copiosamente era um colchão deitado. Que eu vivia uma depressão sem saber que eu estava nela. Entendi. A irmã Rosilene, ela me ligou. Como sempre ela costumava ligar, que a gente já estava conversando já há um tempo. E ela perguntou se eu tinha ouvido a mensagem. Eu falei, que mensagem? Não sei que mensagem. Você estava indo para alguma igreja? Ah, sim. E perguntou se eu estava indo para a igreja. Eu falei, não, isso não procede, não. Quando ela falou pela terceira vez, e foi terceira vez mesmo, eu me desmanchei. Caí aos prantos e aos pés do Senhor. Que ali eu vi que o Senhor já estava falando comigo já há um bom tempo. O meu ir para lá, o Senhor já estava me encaminhando com as boas novas, né? Graças a Deus. E desde então, eu comecei a acompanhar a Rosilene. Não tanto como deveria. Como eu te falei, o amor dela me constrange bastante. É porque você tem uma experiência, uma pessoa do seu convívio que você viu que foi um sofrimento que muitos de nós não passamos. Não suportaria. De igual modo, Cristiano, eu acho que você usou uma expressão, né? A gente consegue falar um pouco do que viveu, do que sentiu, do que passou. Porque contar a dor ou contar o problema do outro é muito rápido. Eu costumo dizer que determinados personagens bíblicos
Você conta a história dele, em 1 hora você conta 40, 80 anos que a pessoa... Eu gosto muito do pessoal falando, não, José, depois da casa do Potifar, ficou preso 10 anos e aí depois foi ser governador, né? Passou. 10 anos só, ele foi ali. Passa rápido, né? Então, mas você imagina o acordar a cada dia, né? Acordei segunda, a enfermidade. Acordei na terça, a enfermidade. Acordei na quarta, a enfermidade. Ah, mas Deus trouxe. Mas quantos dias se acorda, pede misericórdia a Deus, ora, alegra, entristece. Pessoas que chegam até a gente, que traz grande alegria. Pessoas que chegam até a gente, que jogam a gente lá embaixo. Entendeu? E o único alicerce que a gente tem é Deus. Como que Essa aqui é a verdade. Inexplicável, né? E essa busca por quem eu sou, esse encontro, ele é um problema da nossa atualidade. O ser humano não sabe quem ele é. E ele vive uma crise de identidade, não só com ele próprio, mas com o seu Criador. Ele quer materializar Deus, né? Numa forma de valores, de bens, de presente. E o homem, ele quer nessa busca, quando ele busca a felicidade desse mundo, né, efêmera, ele quer uma eternidade nessa vida, jovem, com dinheiro e para aproveitar. Ele não quer uma eternidade, viver 100, 200 anos envelhecendo, não. Ele quer manter esse status, porque ele se apegou aos valores materiais, os valores dessa vida. Então, quando a gente vê o testemunho aqui da Rose e do Cristiano, isso os valores descobertos, não dessa vida, mas os valores espirituais, o valor de estar com Deus, né? E só compreende isso quem vive essa experiência. Então, a experiência falada para a Rose, da mãe, da filha, dos irmãos que acompanharam, da perda também que teve, a sua chegada, a sua conversão. Isso nós estamos falando aqui de 20 anos de história. Não estamos falando de um caso assim, não, aconteceu semana passada, apaixonei. Não, mas como que o Senhor preparou a sua vida, como o Senhor moldou a vida da Rose. Talvez também, Rose, quanto a sua mãe orou e quais os valores que você tinha nessa vida, entendeu? Quantos eles perderam totalmente o sentido a partir do momento que Deus, ele chega na nossa vida, e aí o nosso valor maior, nosso desejo, tão somente, eu uso uma expressão que é até utilizada por alguns, quando eu falo que toda honra, todo louvor e toda glória seja dada somente ao nosso Deus, porque só Ele é digno. Agora tem um detalhe, tem um louvor que fala assim, se as lutas da vida. Você me disse que esse louvor, ele fala muito a sua vida. Por quê, Rose? Na verdade, irmãos, esse louvor ele foi revelado, né, para um irmão na época da minha igreja lá. Aonde era essa igreja? Mata da Serra. Mata da Serra. Onde está o pastor Marcelo Simões hoje. Isso. Então, esse irmão, ele já tem, né, louvores na coletânea. E diz ele que ele estava... Eu sei muito pouco, assim, da experiência. Ele estava em casa, lavando lá a garagem da casa dele. E ele começou a ouvir a voz de Deus. E ele começou a lembrar de mim. Ele começou a lembrar desde o início que eu estava na igreja. Todo o sofrimento. Todo o sofrimento que eles presenciaram, praticamente tudo. Tudo. A igreja lá presenciou tudo nessa época que eu passei. E o Senhor começou a conversar com ele. Mas falar com ele. E aí ele começou a ouvir a melodia. Ele começou a louvar, limpando. A esposa chegou, né, e perguntou. O Senhor estava dando louvor para ele sobre a minha vida. Ele falou: fulana, o Senhor está me falando que esse louvor é da vida da Rose. Eu vou escrever. Aí ele aproveitou, saiu, foi lá, começou a escrever.
E quando eu já estava, né, servindo ao Senhor na igreja da Maranata, quando eu fui levantada para o grupo de louvor, foi a primeira vez que foi cantado esse louvor. A igreja também não conhecia. E assim, ele cantava e chorava. Aí o pastor perguntou, né, o que tinha acontecido. Ele falou assim, esse louvor foi um louvor revelado sobre a vida da irmã Rosilene. E por isso está sendo cantado. E nós vamos ouvir agora aqui na Rádio Manaim. O louvor é Se as Lutas da Vida. Vamos ouvir. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer, exige um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. É teu amigo, está contigo. Deus cuida de ti. Só existe um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Sim, existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Esse louvor é um louvor lindo, né? A letra, a melodia, o violão tocado. Meu Deus, que coisa linda esse louvor, né? E falando de uma verdade, o Senhor ele é fiel, ele não falhará jamais. A irmã Margarete Lemos, que mora em São Domingos do Prata, em Minas Gerais, disse assim: Kleber, eu sou ouvinte assídua da Rádio Manaim, escuto 99% do quadro Chamados para Servir. Mas a experiência de hoje da irmã Rose me emocionou demais. É um testemunho maravilhoso. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, irmã Margarete, obrigado pela participação. A irmã Ana Paula Souza Alves, de Realengo, do Rio de Janeiro, disse assim: Kleber, eu tô aqui no meu trabalho, tô aqui ouvindo o testemunho da irmã. E eu ouvi o versículo de Oséias 11:4 e quero falar aqui para ela, que diz assim: eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Amém. Obrigado pelo carinho. Enfim, temos muitas mensagens aqui. Pastor Ricardo, é um testemunho maravilhoso daquilo que Deus pode fazer. E, aliás, o texto que nós lemos hoje, na madrugada, fala sobre isso, né? Ele é Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso. É um Deus que opera maravilhas. Maravilhoso e conselheiro, né? Isso. Ele é um Deus maravilhoso. E dizer o seguinte: o testemunho da Rose é o testemunho do Cristiano, é o testemunho de muitos servos. Que eu acho que a voz de vocês aqui hoje é a voz de muitos que gostariam de declarar quanto Deus fez, quantos que o Senhor tirou do leito da morte, quantos que o Senhor tirou de uma vida sem sentido, vazia, destruída,
e restaurou. Então, o nosso cântico a esse último dia, último programa desse ano, né, Chamados para Servir, nessa última semana desse ano, e você que está nos ouvindo, a nossa palavra é: Deus tem um projeto para a sua vida. Você não está perdido, você não está abandonado, e o nosso Deus, ele é tudo para nós. Não viver as enfermidades, viver noites acordadas, sem experiência, sem esperança, vazias, pensando até no sentido da vida, mas quando Deus chega, tudo isso muda, tudo passa a ter um sentido, tudo passa a ter um tempo, e entender mais do que o cronos, né, da obra criadora, mas é entender o kairos, né, como diria o pastor João Carlos Braga, né, o kairos, o tempo de Deus para nós, nos alimentando e na verdade glorificando a Deus por cada dia que nós podemos viver, respirar, louvar e bendizer o seu nome, mas aguardando de forma muito ansiosa a volta do Senhor Jesus, né? Agora, tudo isso que aconteceu, já estamos com o nosso tempo estourado, já são 9h20. Irmã Rose, aumentou mais ainda o amor da irmã pelo Senhor Jesus, pela obra do Senhor, pelo Deus que servimos? Eu posso responder com um versículo? Claro. Lá em João 3,16 fala assim, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. É isso que eu vivo. Eu vivo um Deus que, quando se perguntou, né, o que era mais fácil, curar ou perdoar pecados. Nós temos um Deus que perdoa pecados. O Deus que nos ama de uma forma a qual... Incondicional, né? Verdade. É incondicional. Isso é maravilhoso, né? E que amor é esse? Eu não vivo, eu falo, né, todos os dias. Eu luto todos os dias, irmãos, para continuar na presença do Senhor. Mas como assim? É uma luta que nós não devemos deixar de lutar, porque a gente vai ter uma vitória maravilhosa. É uma decisão diária, né? É num segundo, todos os segundos. Eu luto todos os segundos, irmãos, para continuar na presença do Senhor, porque o nosso bem maior merece luta. E essa luta terá grande vitória. E a vitória melhor é estarmos com o Senhor um dia. Pastor Ricardo Diniz, obrigado, pastor, por ter nos ajudado mais uma vez, auxiliado. E aqui na Rádio Manaim, quero agradecer mais uma vez e renovar aí o convite para o ano que vem, assinar o contrato aí para o ano que vem, para estar conosco aqui nas madrugadas e nos chamados para servir quando puder. Amém. Eu que sempre repito e digo, né? Para mim é uma alegria e um prazer sempre que eu posso estar aqui, porque o carinho dos irmãos, as orações e as experiências que nós vivemos aqui são maravilhosas, e isso para que nós possamos ter o coração sempre sincero e alegre diante de Deus, né? Servimos a um Deus maravilhoso, a qual a palavra fala que o evangelho para aquele que não crê é loucura, mas para nós é a melhor coisa. Não tem escolher estar cada dia na presença do Senhor e saber que a eternidade nos aguarda, porque o nosso Salvador, esse que nesse versículo João 3,16, né? A única coisa, ele te deu tudo. A única coisa que ele pediu é que você creia. E se você crê, Deus fará maravilhas. Não é em 2024, não. É hoje. Ainda em 2023. Ainda hoje, Deus quer operar na sua vida. Obrigado, pastor. Um feliz 2024. Aí, contamos com o senhor dia 31 aqui, hein? Tá bom? 31 do 12 de 2023. Exatamente. Teremos uma programação especial e, claro, contamos com o pastor Ricardo Diniz. Uma irmã, não vou falar seu nome, tá bom, minha irmã? Vou preservar aqui. Mas a irmã disse assim: Kleber, um testemunho maravilhoso dessa família, né? Do Christian, da Rose.
E ela disse assim: eu tô com tanto problema que eu não queria nem levantar da cama hoje. Tava sem forças. Aí liguei a Rádio Manaim e tô ouvindo. E após esse testemunho, agora estou de pé. Glória a Deus. Né? E que a cada dia eu possa ter essa força da irmã para que eu possa continuar lutando. A paz do Senhor, tá bom? Ó, minha irmã, é isso mesmo, né? É a cada dia, basta a cada dia o seu mal, diz a palavra do Senhor. Então, nós já acordamos, abrimos o nosso olho e já vamos à batalha, que a vida é um combate. Então, nós temos que lutar o bom combate. E a cada dia, como a irmã Rose acabou de falar, todo dia ela luta, todo dia é uma decisão a ser tomada. E Kleber, eu decido servir a Cristo hoje. E amanhã, eu decido servir a Cristo. E vou ter barreiras, lutas? Sim, mas Ele está conosco. Ele falou: estarei convosco até 2024? Não, até o fim. Até o fim. Christian, obrigado por você ter vindo aqui gentilmente. Sei que você está trabalhando. Não, foi um prazer imenso. Está conosco aqui. Obrigado pelo esse carinho que tem aqui por nós, né, pela consideração de estar aqui. E eu quero agradecer em nome da Rádio Manaim. Obrigado, querido. Da paz do Senhor. Foi um chamado de Deus. Tenho certeza disso. Amém. Que você tenha um excelente 2024 na área profissional, na área familiar, na área espiritual, na igreja. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, querido. Irmã Rose, obrigado também por ter vindo aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Jardim da Penha 2. A sua mãe, toda a sua família lá em Marilândia, né? Marilândia. E obrigado por ter estado conosco aqui, externando um pouquinho daquilo que você viveu, né? Da sua experiência, que certamente o Senhor está aproveitando essa experiência que você passou e está fortalecendo a vida de muita gente aí no Brasil e no mundo inteiro. Obrigado por ter compartilhado algo tão pessoal, tão íntimo seu, da Ana, que é da sua filha, do seu marido hoje, seu esposo, conosco aqui na Rádio Manaim. Obrigado, irmão. Amém. Como eu disse, né? É um prazer. Quando o Kleber, né, ligou, né, convidando para vir, né, falar algo sobre o chamado, na verdade, na hora eu nem acreditei. Eu só glorifiquei, eu ria, igual uma criança, né, ganhando um presente. E eu glorificava muito ao Senhor, porque, na verdade, eu nem tinha perguntado para o Kleber, né, por que desse chamado da minha vida neste lugar. Então, assim, mas Deus já estava preparando todas as coisas para que eu estivesse, Kleber, pastor, meu marido, mais ainda a serviço do Senhor. E dizer: eis-me aqui, Deus, para o Brasil, para o exterior, para todos que estão nos ouvindo. Senhor, eis-me aqui. Eu não quero deixar de ouvir a sua voz em momento nenhum da minha vida. O meu pedido é esse. Sou grata a Deus por esta rádio, porque ela é uma igreja fiel. Esta rádio Deus fez, Deus construiu cada tijolinho. Deus fez todas as coisas para que essa rádio estivesse com as portas abertas e muito mais para aquelas pessoas, Kleber, que te ouvem todos os dias, né? Porque a madrugada é um mistério, é um presente. A madrugada, irmãos, se vocês puderem, onde vocês estiverem, não puder no horário, ouvem depois de 8 horas no YouTube. É o alimento, é aquilo que fortalece. Lógico que a gente tem que comer, né, a comida, mas assim, o alimento espiritual é o melhor para a nossa vida, para que a gente possa acordar no dia e continuar a trabalhar, se exercitar, fazer as coisas, mas se alimenta da Rádio Manaim, principalmente na madrugada. Vai nortear você o dia todo, né? Vai alimentar a sua alma. A minha, sim. Não é? Para fortalecer para os embates do dia a dia. E tem. Não é? Sim. Mas, no mundo tereis aflição, ou pressão, que é no original pressão. Mas o Senhor diz: mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, amém. A nossa parte é ter bom ânimo, né, pastor Ricardo? Exatamente. Inclusive, tive com o pastor Marcelo Vilela, Fernando Almeida, Paulo Cosmo e o pastor, acho que é
João Leal, Ah, lá em cima, lá em Pedra Azul? lá em Pedra Azul, né? Ah, e eles falaram o seguinte, né? Que eles querem essa Bíblia no original. Ah, tá aqui do meu lado. É, porque a Bíblia deles... Eu falei, rapaz, eu preciso daquela Bíblia do Kleber, do original, porque eu preciso ajustar umas coisas na minha lá. Eu posso entrar na lista também? A primeira curiosidade dela hoje foi a pegar na Bíblia ali, ó. Na Bíblia do original. Do original. Um abraço. 9h28 é ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje, onde conversamos aqui com a irmã Rosilene Bragato Fraga e seu esposo Christian de Paiva Fraga e também o pastor Ricardo Vinícius, usando aqui uma assessoria luxuosa aqui. Ponto final, que Deus seja glorificado, certamente, e exaltado, porque esse é o intuito desse quadro. É mostrar para os irmãos aquilo que Deus pode fazer, que Ele é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que faz proezas, é um Deus que está vivo, que fala, como está falando com você neste momento. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ponto final no nosso Chamados para Servir de 2023. Ano que vem, tem mais. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.